Tá aí na luta. Como é que você Vou tá? colocar isso Bem, aqui. Oi, querido. Bom? Bom, querido. Estamos lindo. Oi, filho. Pois é, Tudo estamos bem? começando a transmitir aqui. Deixa eu ver se eu acerto esse ângulo de novo. E aí, filho, tá bom? Como é que tá a nossa filhinha? Tem bicho pra ela? A dona Gisele? Sim, de vez em quando, né? Ela fica bem dentro da casa. Tá bom. Mas de vez em quando. Pois é, acho que eu vou ter que chegar um pouquinho pra cá. Só vai falar. Tá frio, né? Tá friozinho, né? Vou ter que virar pra cá. Encostar dela no banquinho. Pode encostar, pessoal. A gente deixa aberto no começo, mas depois começa aquele frio. É. Tem muito frio. Muito, muito. Ah, é mais frio. Um dia essa cadeira vai quebrar quando Casa de tiver lata. fazer isso, sabia? Pois é, irmãos. Estamos indo em frente, né? Continuando as batalhas da fé. Procurando localizar nos permitir estar dentro, né, da via de raciocínio que nos mantenha no curso certo. Né? E essa é uma das maiores calamidades, né, catástrofes, que a palavra de Deus adverte a humanidade, né, da perda da referência certa, né, a perda da visão correta, da via e do caminho. E então as análises, quando a pessoa está fora da versão correta, elas vão ser comprometidas também. As perguntas vão ser erradas, nós vamos ser influenciados pelos diversos momentos dentro da história. Né? Não é à toa que Jesus, em Mateus 24, ele fala de diversas situações dentro da história e que elas, de fato, são fortes, né? São acontecimentos pesados que vão impactar a mente humana, vão impactar a emoção, vão impactar as visões de vida das pessoas, né? Então Jesus chega num momento da história em que o mundo estava debaixo de um poder único, extremamente corrupto, né? O poder que toma conta do mundo lá na época de Jesus já vinha acontecendo por 400 anos, o Império Romano, né? Então quando a gente estuda o Império Romano, você vê que ele tem início no ano 400 a.C. e só vai terminar como Império Romano no ano 400 depois de Cristo, por aí, 500, nessa faixa. É um império que quase 1000 anos. Não tem ninguém no mundo que tenha mantido um poder por 1000 anos. Não existe nenhum grupo comunista, socialista, democrático, né? Não existe política nesse mundo que tenha dominado por 1000 anos, a não ser o Império Romano. Né? E quando ele se impõe, todo o estudo de todas as épocas, de todos os imperadores, é recheado de orgia política, de assassinato de família, de irmão, de mãe, de pai, de primo, de todo mundo. É um matando o outro porque o outro quer o poder do outro e vai matando. Né? E todo mundo vendo aquilo ali. Aquelas festas no palácio, explicitamente de prostituição absoluta, absurda. Né? Então é uma orgia demais de tudo que é tipo de ideias e de coisas. Né? E imposto pela força, pela lança, pela flecha, pela espada.
né, pelo Estado extremamente opressor em cima de todo mundo nesses 1000 anos. Quantas gerações nasceram dentro desse império, morreram dentro desse império, filho, né, pai, filho, neto, bisneto, tataraneto, todo mundo. Gerações, dezenas de gerações viveram assim. E Jesus vai entrar na história humana dentro disso aí, né? Ele vai nascer dentro, no meio, bem no meio, quando o Império Romano estava no apogeu, assim, estava na sua potência máxima, a corrupção estava o máximo, o poder político estava o máximo, né? As orgias, as matanças, tudo estava o máximo. Ele dominava, chamada Pax Romana, né? A Pax Romana era o seguinte: chegava o Império Romano numa cidade, chegava num lugarzinho lá e falava assim: ou vocês se rendem, ou nós vamos ter que impor a Pax Romana aqui, né? Era aquele famoso PX lá, a Pax Romana. Então nós vamos impor isso aqui. Ah, então tá, a gente se converte, a gente se rende, tá bom, então não vai nada. Não vamos nos converter. Ali, irmãos, ele decretava a Pax Romana, vinha aquelas legiões romanas, simplesmente vinha matando tudo e devastando tudo. Foi o que aconteceu com Jerusalém no ano 70. Né? Foi imposta a Pax Romana em Jerusalém, aí destruiu tudo, a cidade inteira foi queimada, o templo, tudo, acabou com tudo. E Jesus já havia falado disso no ano 30 e pouco, quando ele falou em Mateus 24 sobre a destruição de Jerusalém. Lá no ano 70 que seria. É uma coisa profética, é uma palavra profética. Né? Então, a gente está diante de um quadro absurdo. Né? Olá, irmãos. Oi, boa noite. Boa noite, queridos irmãos. Nancinésio. Olá, Esther. Pedro! Olha lá o Pedro! Boa noite, irmão. Como é que vai? Irmã Patrícia, irmão Jair. Queridos irmãos. Então, a gente vai caminhando no meio da história, né? A gente vai passando pela história e realmente Deus, ele está procurando chamar a atenção do ser humano, né? Porque no meio de todos os acontecimentos da história que ela impõe sobre a gente, pode haver no meio disso aí, né? Pode haver no meio dessa jornada que as pessoas possam se dedicar a determinados temas dentro da história e dedicar a sua vida e colocar a sua vida, seu esforço intelectual, o seu esforço moral, seu esforço ético, seu esforço teológico, de fé, em coisas que não são verdade. Né? E a pessoa vai ficar sendo... vai perder o rumo da sua existência ali dentro daquilo. Ele se dedica com todo o seu coração a determinados fenômenos, né, naquilo que ele se envolve ali, e aquilo não tem uma consistência eterna. Então Deus está tentando dizer a nós que a nossa identidade é eterna. Nós somos gente, nós somos pessoas. Nosso filho que nasceu, nosso neto que nasce, nós que nascemos, nós temos uma consistência eterna. Fomos feitos para a eternidade. Né? Então, tem que tomar cuidado como é que tu se dedica e se envolve na tua vida, né, irmãos? Então, a falta da versão correta, na nossa maneira de ver as coisas, então, ela prejudica a nossa continuidade de modo significativo, correto, aqui. Né? Como é que nós vamos andar na nossa vida? Dedicar a quê? Né? Então, em Mateus 24, né, a gente vai perceber aquelas advertências de Jesus falando sobre diversos acontecimentos. Né? E diversos acontecimentos ali.
É conhecido de todos nós esse texto. Né? Ele é conhecido. O problema que a gente já tem falado muito aqui entre nós é que não é questão de a gente já saber o texto. É questão de se a gente está envolvido exatamente nessa ideia. As coisas de Deus, elas são simples demais. Elas não têm nada estranho e nem muito difícil. A dificuldade está em você querer se envolver com aquilo que é de Deus. Né? Ou você vai se envolver com aquilo que não é. E que é o processo histórico da humanidade, ele relata uma outra história paralela à história de Deus. E é a história que vai aparecer nos livros. A história que vai aparecer na mídia, nos governos. A história escrita pelo ser humano é uma. E pelos poderes humanos é uma. Pela mídia humana é uma. E a história de Deus é outra. Agora, a história humana, ela é tão reticente e tão... a gente vê a prova da história humana como uma história que começa e acaba. Por mais que o Império Romano tenha durado, como a gente falou aqui, por 1000 anos, ele acabou. Né, irmãos? Acabou o Império Romano. Outros impérios tão poderosos como o babilônico, começou e acabou. Né? O egípcio começou e acabou. Assírio começou e acabou. Né? Medos e persas e uma quantidade imensa de grandes impérios, grandes imperadores, gente com todo tipo de potência e poder, escreveram coisas, fizeram coisas e aquilo acabou, passou. E quase, se não for estudado com muito cuidado hoje, a gente não vai lembrar nunca desses tipos. Mas o império de Deus, né? O império de Deus, o reino de Deus, ele não passa. Ele continua para sempre. Né? E Deus está fazendo o seu cuidado aparecer na sua palavra, chamando a gente para nos permitir ser tocados pela palavra dele. E sermos formados e sermos tratados pela palavra dele e conduzidos, né, nessa palavra. Então, Mateus, lá no capítulo 24, a ideia de Cristo é advertir a humanidade também, né, no meio de tudo isso aí que há de acontecer, normalmente na história, e que acontece, né, porque os discípulos começaram o pessoal seguidor de Jesus, vendo que Jesus falava sobre o fim de todas as coisas, né, as coisas todas que são materiais, são temporais, são finitas. O próprio nome diz, uma coisa material ela acaba, uma coisa finita ela acaba, uma coisa dentro da história ela passa. Tudo é prova o tempo todo disso aí. Nós mesmos, se olharmos no espelho, a gente vai ver que um dia a gente tinha 10 anos, depois 20, depois 30, quem consegue aguentar, vai vendo que tem 40, 50, 60, daqui a pouco você não está mais aqui. Né? Você passa. Isso é uma realidade dentro daqui, desse processo aqui. E Deus está tentando advertir a gente. Se a tua esperança de vida for aqui, você deve ser um miserável. Você deve ter uma mente miserável. Porque a tua esperança é isso que passa, é isso que acaba, é isso que apodrece, que termina, que não fica. Só pode ser uma pessoa miserável, miserabilidade. Né? Se a esperança de uma pessoa for essa, é muito ruim, é terrível. E para a maioria da humanidade é isso mesmo. Ele não é capaz de afirmar, ou quando afirma errado. Afirma que a pessoa vai, que a pessoa volta, que a pessoa vira alface, vira pernilongo, vira outra pessoa. Então você tem um monte de ideias extremamente absurdas. Né? É claro que a liberdade do pensamento humano permite isso aí. Mas Deus toma a iniciativa, o Criador do universo, ele toma a iniciativa e entra dentro dessa situação humana, né, desse estado humano de confusão, né, de absurda orgia de tudo que é tipo. E em Mateus 24, Jesus está dizendo, olha pessoal, vocês têm que tomar cuidado, né, lá no versículo 3, Jesus lá no Monte das Oliveiras, era um lugar que ele gostava de ir, né?
estava lá sentado e seus discípulos ali por perto e perguntaram a ele assim: olha, Senhor, fale para nós sobre as coisas do fim, da tua vinda, quando vai o Senhor voltar. Né? Nós queremos saber mais sobre isso. Isso realmente é precioso demais. A nossa pessoa, né, o ser humano, ele precisa de saber a verdade. Né? Ele precisa conhecer a verdade. É claro, irmãos, porque a verdade é a única maneira de você se livrar de qualquer mentira. Não é? Não tem jeito. A verdade é a única maneira de você se livrar, na verdade, de todas as mentiras. Como disse uma vez uma pessoa outro dia, numa das conversas nossas, ele falou: olha, você já viu que uma mentira que possa aparecer na vida de uma pessoa pode até destruir todas as coisas verdadeiras que ele fez. Né? E isso é possível mesmo. Uma pessoa pode fazer muitas coisas certas, mas se ele faz uma coisa errada, uma mentira qualquer, vai manchar, vai destruir tudo aquilo. Mas também a verdade só por si, ela tem a potência de destruir todas as mentiras, todas, de uma vez só. Né? Todas elas. Então Jesus disse: a verdade vai libertar vocês. É claro que liberta. Você não vai estar mais atrelado a mentira nenhuma. Né? Não por causa de você, mas por causa da verdade que Deus está te dizendo. Né? Então a verdade de Deus vai te conduzir numa via correta, certa, na via da verdade de como que a tua vida deve viver. Não é uma invenção do pastor Heber de uma religião, isso não vai adiantar nada. Tem que ser a palavra de Deus. Então, Jesus começou a dizer assim no versículo 4, a primeira advertência dele, né, para os seus, cuidado vocês, que ninguém engane vocês. Né? Cuidado. Não sejam enganados. É claro, para enganar em relação à verdade, tem que contar uma mentira. Tem que falar um erro, não verdade, né? Então, cuidado, tenha um cuidado, que ninguém engane vocês. Ninguém significa gente ou coisas, qualquer coisa, né? Qualquer pessoa que apareça e fale algo que não é verdade. E ele explica isso no versículo 5. Uma das situações dentro do tempo é o aparecimento de muita gente falsa. Né? Claro que é falso em relação à verdade, em relação a Cristo. Falso em relação a Cristo. Tem que ter um padrão de verdade. Né? Se as pessoas dizem que a verdade é qualquer coisa, então não tem mentira. Né? Tudo é certo. Mas tudo não pode ser certo. É claro que não. Você não pode admitir que duas coisas opostas são verdade ao mesmo tempo. Isso seria uma loucura. Né? Totalmente absurdo. Você não pode dizer que 1 é 2. Não dá. Nenhuma aula de matemática vai aceitar uma coisa dessa. Nenhum cálculo estrutural de prédio algum vai aceitar uma coisa dessa. Se é 100 sacos de cimento, não pode ser 1. Né? Você não pode. 1 é igual a 100, nem 100 não é igual a 1. É totalmente absurdo. Por isso que tem os padrões de medida, de peso. Tem o Inmetro. Tem os padrões de estudos de gramática, de exegese, de hermenêutica, de tudo, para tentar dar a condição de você andar dentro da verdade de cada ciência, de cada coisa. Então Jesus está tentando dizer que em relação a ele, muita gente vai aparecer para enganar em relação a nós como pessoas, aquilo que Deus tem para a gente como gente. Né? Então, muita gente vai aparecer dizendo: olha, você precisa ouvir o que eu tenho a dizer e não aquilo que Cristo tem a dizer. Né? Então, por isso ele fala, muita gente vai dizer: eu sou o Cristo, e vão enganar a muitos. Né? E então, no meio disso tudo também, as situações de guerras e rumores de guerras. As pessoas estando enganadas, irmãos, com relação ao padrão de Deus, qualquer coisa pode levar a mentalidade da pessoa a
perder-se nas conexões de continuidade, assim, naquilo que ele deve de fato pensar, né? Então, quando você está fora da orientação de Deus, por exemplo, um estado de conflito político, de conflito internacional, né? Isso pode fazer com que a pessoa, ele perca a si mesmo nessas coisas. Ele se perca, né? Uma situação de política, né, extremamente corrupta pode fazer com que a pessoa se perca o rumo da vida dele. Olá, queridos! E aí, Gabriel? Firme? Hein? Tá bom? Ah, meu cara, é isso aí. Irmão, está bem. Por mim aí, né? Quando Jesus fala aqui sobre, lá no versículo 6, né, 24, 6, condições extremas, lembra também de quando Jesus nasceu, né, quando ele veio. Em Lucas, por exemplo, lá no capítulo... Lucas, vamos ver aqui. Lucas no 1, capítulo 1, olha só. Irmãos, acho que não, se a gente estudar os imperadores, já falamos aqui, né? Os imperadores de Roma eram uma orgia absurda. Mas não eram só os imperadores que eram uma orgia de política absurda, de corrupção, né, de matança de família, né? Por exemplo, Herodes, aqui fala em Lucas 1, no versículo 5, que nos dias do rei Herodes, nos dias de Herodes era uma... Depois vocês podem estudar Herodes, irmãos, é uma das famílias mais violentas da história. Mais violentas. E de orgia absurda também, em termos de moral, ética, qualquer coisa. Né? Algumas pessoas estudiosas hoje dizem assim que o poder corrompe. O dinheiro corrompe. Não é o poder que corrompe, irmãos. Não é o dinheiro que corrompe. Não é isso. É que o ser humano já é corrupto. Ele é corrupto. Ele está corrompido. Né? Então você potencia essa corrupção dentro do ser humano em determinadas situações. Quando ele assume determinado poder sozinho, ele assume determinada força sozinho. Ele não tem Deus agindo na vida dele. Não tem ninguém. Deus é ele mesmo. Tanto é que o imperador romano dizia isso. Eu sou Deus. É isso. O Herodes, eu sou Deus. Eles se diziam deuses. Né? Chega a esse absurdo. Então, nos dias de Herodes, rei da Judéia, está vendo aqui no 5? Né? Aí, o que aconteceu nesse tempo? Vamos ver aqui. Lá no versículo 11, diz que um anjo do Senhor, em pé, falou com ele. A intervenção de Deus. Né? Deus vai fazer uma intervenção. Ele localiza a história, né? Ele localiza dentro do tempo, dentro daquele momento que vivia o mundo, em que havia um rei lá na Judéia, que era o Herodes, e Deus fez uma intervenção lá, porque Deus está cumprindo a sua promessa. Deus está cumprindo a sua promessa. Né? E aí o anjo vai falar o que vai acontecer. Esse anjo, no versículo 19, tem um nome aqui no caso, e aparece o nome dele. Estão vendo? Ele está dizendo assim: eu sou Gabriel, né, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Irmãos, no meio daquela corrupção podre, daquele mundo podre, daqueles governantes podres, daquela coisa maluca,
Deus faz uma intervenção, porque tem que ser cumprida a palavra do Senhor. Né? E aí o anjo vai falar as coisas. Lá no versículo 26, novamente o Gabriel vai ser mandado pelo Senhor. Lá no versículo 26, no 6º mês, diz aqui o texto, olha, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus, olha que maravilha, para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. E lá vai Gabriel de novo. Né? O anjo do Senhor vai entrar no meio daquela corrupção, no meio daquele mundo podre, no meio daquela política podre, no meio daqueles políticos corruptos, bandidos, daquela gente podre, e ele vai chegar lá e dizer assim, existe uma notícia da parte de Deus para ser dada. Né? Então, a notícia é a seguinte, lá no versículo 31, 32, e assim vai, diz assim, olha, vai acontecer que Maria, você não deve ficar com medo de mim, não tenha medo de mim, não tenha medo, lá no versículo 30, né? Porque agora a graça de Deus te alcançou. Aí no meio dessa confusão humana, havia uma mulher que estava ali, continuando sua vida, né? Crendo na promessa de Deus. Que promessa é essa de Deus? Mas ele fala aqui, ó, você vai conceber, você vai dar à luz um filho e você vai colocar o nome nele de Jesus. Está vendo? Aí ele vai contando sobre Jesus, que já estava prometido já há muito tempo. Né? Deus está prometendo a sua intervenção no mundo, pessoalmente, há muito tempo. Né? Na verdade, desde Gênesis 3. É a primeira promessa da vinda de Jesus. A primeira promessa da vinda de Jesus, que Deus viria ao mundo, está em Gênesis 3. Porque Gênesis 3 é uma catástrofe aqui anunciada, entre aspas, a tomografia de Deus para com a raça humana, para com a história humana, quando o mal entrou no mundo. Muita gente, irmãos, fica dizendo assim, olha só essas desgraças, olha só essas fomes, esses terremotos, essas guerras, essa gente matando. Por que Deus permite uma coisa dessa? É engraçado que o pessoal alista a desgraça e culpa Deus. Não é, irmão? Ele devia listar a desgraça e culpar a própria desgraça. Mas ele não, ele aponta para Deus. É uma coisa insana. Né? Mas em Gênesis 3, não dá para entender a história humana sem Gênesis 3. Uma pessoa pega uma doença, aí você vai culpar quem? Né? Você tem que fazer uma análise, ver de onde surgiu aquilo, né? O que aconteceu com a pessoa. Aí o pessoal vai examinar, vai dizer, olha, sua doença tem essa origem, assim, assim. Né? É isso. Então Deus está em Gênesis 3 revelando à humanidade quando é e como é que as desgraças foram acontecer na história da humanidade. Não foi por culpa de Deus, foi por culpa do ser humano. Que Deus tinha dito, gente, se vocês forem entrar num tipo de vida em que eu não vou fazer parte, isso é que é desgraça. Não é? O caminho de Deus é perfeito, diz a palavra dele. O caminho de Deus é bom. A palavra de Deus diz que ele criou todas as coisas boas, fez tudo bom. E ele disse, olha, para continuar assim, dentro de algo que seja bom, vocês precisam continuar comigo. É evidente, né? Mas ele disse, cuidado, porque no momento em que vocês, agora com as coisas criadas, surge a possibilidade do mal, surge a possibilidade da desobediência. Então Deus tem que dizer, porque as coisas criadas são diferentes de Deus. Em Deus não há mal. Em Deus não há como haver mal em Deus. Mas fora de Deus, naquilo que não é Deus, existe a possibilidade do mal. Então Deus diz ao ser humano assim, olha gente, se vocês não são Deus. Mas então para vocês se manterem bem, vocês precisam cuidado, como Jesus falou lá em Mateus 24.
cuidado, se mantenham em mim. Mas se vocês não escolherem ficar comigo, vai acontecer dentro de vocês um tipo de situação tal que vai ser a morte. Vocês vão se perder de mim. Sair da minha presença significa morte. E todo tipo de desgraça decorrente disso, que vocês nem podem imaginar que é isso que nós estamos vivendo hoje. Né? Nós estamos inseridos dentro dessa desgraça, que foi produzido pela desobediência, né? Desobediência do ser humano, pelo afastamento de Deus. Então, aí em Gênesis 3, mesmo assim, o ser humano relatado aqui como tendo escolhido viver sem Deus, como é a cabeça humana até hoje, né? A cabeça do ser humano até hoje, irmãos, se a gente for conversar com as pessoas, é assim, não é? Ele diz assim, ele continua com a mesma mentalidade de Adão, quando foi tentado. O diabo disse ao Adão, você pode, você vai conseguir. Parece aula de autoajuda, né? Aquelas aulas de motivação, né? Motivacionais e de autoajuda. Você pode, você vai conseguir. Que maravilha! Pensa em positivo! Só pensem no bem, rápido! Para que você então consiga tudo! Aí as pessoas, que maravilha essa aula! Né, irmão? Então ele fica enganado mais ainda. Ele não pode, irmãos. O ser humano não é competente assim. Ele não tem essa competência. Uma vez Paulo disse assim, tudo posso, mas naquele que me fortalece, nele, esse é o rumo. O ser humano não é Deus. Só que ele sente um ciúme terrível quando ele é confrontado com a verdade de que ele não é Deus. Uma vez um amigo meu disse assim, a Bíblia tem, entre tantas verdades, tem uma para te dizer, que só tem um Deus e que não é tu. Né? Aí o ser humano não gosta de ouvir isso. Ele quer saber que ele também é Deus. Que ele pode, que ele acontece, que ele manda o sol parar e o sol para. Que ele manda as águas de um mar abrir e o mar vai abrir. Ele não vai conseguir. Quem faz isso? Só Deus pode fazer isso. Ele chega na beira de um túmulo e diz assim, Lázaro, vem para fora, Lázaro veio. Ninguém pode fazer uma coisa dessa, só Deus pode fazer isso. Né, irmãos? Mas o ser humano não gosta de ouvir que ele não é Deus. É claro, resultado isso do mal. Né? Deus está tentando advertir que nossa glória, a nossa glória de humanidade é ser humano. Né? É sermos humanos. Humanos somente é possível ser quando a gente está em Deus. Senão a gente nem humano é. A pessoa fica uma coisa andando. Um tipo de um zumbi. Né? Só que o zumbi dos videogames ele é muito feio. Mas essa feiura está dentro do coração. Ali no game, quando você vê aqueles jogos de game de zumbi, aparece o que está dentro da alma do ser humano. Aquilo lá que você vê no como é que é o nome? Apocalipse zumbi, né? Quando você vê um apocalipse zumbi ali na rua, aquele monte de zumbi, aquilo ali é o retrato da alma da pessoa. Daquele estilo. Só que fora é uma pessoa bonita. Ele está andando pela rua, tem um carro bom, tem uma conta no banco, tem um trabalho, fala bem, tem um diploma, tem títulos, tudo isso. Né? Mas é uma pessoa que não tem a realidade de Deus na sua vida. Né, irmãos? Então aqui em Gênesis 3 relata o momento exato em que o diabo alcançou um processo dentro do coração humano ao ser acolhida a ideia de que ele não precisa de Deus, ele precisa dele mesmo só. O diabo é tão esperto, que não disse ao ser humano assim, você vem e me siga. Vamos dizer, o diabo chega lá para o ser humano e fala assim, olha, você vem e me siga, que eu sou o cara. O diabo não falou isso, ele não é bobo. Ele disse, olha homem, você não precisa nem de mim, mas nem de Deus também, tu precisa só de ti. Olha aí, pronto, agradou. E agrada até hoje. A pessoa acha que pode por si. E não é assim, né, irmão?
Então, essa condição levou o ser humano à desgraça total. E aí Deus vai afirmar que para ele ser curado disso, só Cristo pode fazer essa cura. Não tem remédio que o ser humano possa descobrir. Não tem sabão que você possa fazer. Não tem detergente que você possa fazer para tirar esse mal de dentro de ti. Não existe religião nesse mundo, ritual, nada. Nada, não tem quantidade de vela, não tem quantidade de pastor levantando o braço, não tem farinha, não tem nada que possa fazer uma pessoa mudar a não ser Cristo. Então em Gênesis 3,15, a gente tem uma primeira promessa de Deus dizendo: em Cristo vocês serão curados. Em Cristo vocês serão feitas novas pessoas. Vocês vão ser vivos. Vocês vão ter vida. Né? Em Gênesis 3,15, ele vai dizer que, de fato, agora vai haver uma inimizade terrível entre o diabo e a mulher, né? Entre a descendência do diabo, a tua descendência do diabo, os demônios todos, e o descendente da mulher. O descendente da mulher. Quem que é o descendente da mulher? É Cristo. Aqui está falando de Cristo. Né? O descendente da mulher, este descendente, este vai ferir aonde? Onde vai ser ferido o diabo? Na cabeça. Então o diabo, por causa do descendente da mulher, quer dizer, o homem que vai nascer de uma mulher, que é Cristo, esse homem vai ferir absolutamente o diabo de uma ferida mortal. Então, ele seria derrotado pelo descendente da mulher um dia. Então, é necessário, pelo ato de amor e de misericórdia de Deus, que o próprio Deus se torne gente. Para ser gente, ele tem que nascer. Se ele não nascesse, não seria gente. O normal para fazer de fato o ato de redenção da humanidade, o próprio Deus tem que se fazer gente. Então ele vai se fazer gente. Não tem ninguém entre as pessoas que é boa o suficiente para melhorar o estado humano. Não existe essa possibilidade. Por isso que Deus vai se fazer gente. Ele se encarna, ele se torna pessoa. Né? Deus é prometido como ele mesmo sendo o redentor da humanidade, o próprio Deus. Não tem outra possibilidade para a humanidade. Né? Agora, é claro que diz aqui que esse descendente da mulher seria ferido no calcanhar, que é a cruz, é a crucificação. Ele vai ser ferido. Jesus vai ser ferido. Ele será ferido. Né? Aí essa promessa que começa aqui, ela vai passar por toda a Bíblia por dezenas de anos e séculos e milênios. Vai acompanhar todo o Antigo Testamento falando de Jesus. Chega até Isaías aqui, ó. Isaías tem outros centenas de textos que falam de Jesus, mas Isaías vai afirmar de uma maneira preciosa Jesus. Olha só, Isaías no capítulo 7. Olha só, Isaías no capítulo 7, no versículo 14. Olha o que Deus, através do homem dele, do homem de Deus, chamado Isaías, Deus vai afirmar aqui que o Senhor vai dar um sinal para nós sabermos que ele está cumprindo a sua promessa desde Gênesis feita. Né? Isto é, o sinal será esse: eis que a alma, está escrito alma aí? Está escrito alma ou está escrito virgem? Alma é uma palavra hebraica. Alma, Isaías 7, desculpa, 7,14. Porque o Senhor mesmo, Deus mesmo. Então Deus é tão cuidadoso, a Virgem, né? Deus é cuidadoso, irmãos. Ele não deixa de continuar falando sobre a sua promessa, porque a sua palavra é em si.
a própria promessa. Quando Deus fala uma palavra, já é promessa. E promessa de Deus é cumprida. Então, quando você está diante da palavra dele, você está diante de promessa de Deus. Daquilo que é fato. É fato. Para nós, dentro do tempo, pode ainda estar distante no tempo. Mas para Deus, não. Para Deus é algo cumprido. Tanto é que todas as promessas de Deus, 100%, não é igual o... Como que é aquele cara que falou que... Até outro dia o pessoal falava dele, que 2000 chegará, 2000 não passará. Como é que é o nome dele? Nostradamus. Nostradamus, né, irmãos? Ele foi um cara comum e que prognosticou um monte de coisa. É claro que ele, como todo bom prognosticador, errou metade do que ele falou. Né? Errou metade. Então, um bom visualizador da história, um bom psicólogo da história e do ser humano, ele normalmente acerta 50% dos seus prognósticos. Né? 50% acerta, 50% erra. É igual jogar a moedinha cara ou coroa. Né? É 50% para cada um no final, a média. Né? Então isso aí é prognóstico que engana muita gente. Né? Mas Deus não, 100% do que ele falou, ele acertou. Né? Isso não é prognosticar, isso realmente é Deus falando. Né? Então, aqui no texto hebraico, irmãos, diz assim, ó, eis que uma jovem, né, conceberá. A palavra virgem só foi aparecer muito mais depois, quando tinha uma tradução no latim que trouxe a palavra virgem, né, que é uma interpretação da palavra jovem. Aqui não é que não era virgem, ela era virgem, mas a tradução não é essa. A tradução é uma moça pronta para o casamento, que pressupunha uma pessoa normalmente virgem. Ninguém espera nesse período da história aqui que alguma mulher vai se casar não virgem. Uma moça, ela normalmente é virgem. Né? É assim que é. Né? Principalmente naquela época. Principalmente naquela época. Né? Então, é terrível como as defasagens da história. Você não nota essa defasagem, esse vácuo, esse abismo na moral e na ética? Então, essa forma de alteração que faz acontecer as perdas reais das grandezas, em que as virtudes e os valores não são mais considerados, pode ser qualquer coisa. Né? Então, não é assim. Em relação a Deus, não é assim. Não se pode alterar. Né, irmãos? Não se pode. Então, está dizendo aqui que ela conceberá uma mulher, uma jovem, vai conceber e vai dar à luz um filho. E ele será chamado Emanuel. Então, Emanuel é uma palavra hebraica não traduzida, que se for traduzir é Deus estará aqui presente conosco. Então, o nome significa algo prometido. Isto é, o próprio Deus vai vir aqui na terra e vai andar conosco e vai estar aqui fazendo o que tem que ser feito. Então Jesus é esse Deus. Tanto é que lá em Lucas, o anjo Gabriel afirmou isso. Né? Lá em Lucas, aqui não é Lucas agora é Mateus. Né? Vamos ter esse detalhe aqui em Mateus, capítulo 1. Mateus 1, versículo 22 e vamos ver 21, né? Como é que pode, irmãos, alguém ser gerado? Como é que pode alguém ser gerado, né? Isso tem a ver com a genética da coisa toda. Como é que alguém pode ser geneticamente humano sem ter a semente humana ali gerado por um homem? Como é que pode isso acontecer, né? Como é que acontece isso? Não é possível. Né? Mas Deus pode gerar dentro de uma mulher, Deus pode fazer surgir uma semente, né, que não seja do homem, mas que seja uma semente de homem. Né? A palavra semente no grego é esperma. Né?
Se você pegar a palavra esperma no grego e traduzir para o português, pode transliterar, como é transliterado como esperma. Mas ela traduzida do jeito que está, esperma no grego, que é exatamente isso, esperma, é semente. É uma semente. Né? Então, a semente de gente na pessoa de uma mulher precisa existir. Senão, aquilo que vai nascer não é gente, não é ser humano. Né? Mas se aquela mulher não tem relação sexual com um homem, como é que vai surgir uma semente nela? Mas se surgir uma semente nela de um homem comum, não é Deus, porque aí ele vai ter a herança da semente humana. Né? A herança que a semente humana traz é aquela que está lá em Gênesis 3, que é uma semente, é uma degeneração que está no ser humano. Ele se tornou mal. O ser humano se tornou mal. E todo aquele que nasce de mim é mal também. Meu filho, eu fui mal, eu sou mal por nascença. Né? O meu filho é mal por nascença. A Samira é má por nascença. Todos são maus por nascença. Todos pecaram, diz a palavra de Deus, e destituídos estão de Deus. Não tem Deus neles. E como é que eles vão ter Deus? Só se Deus, pelo seu amor e pela sua graça, tomar uma atitude tão grande que só Deus pode tomar, e chegar até a porta do meu coração, e bater no meu coração com o amor que só Ele tem. E aí a palavra dele vai chegar no meu coração, e aí o Espírito Santo vai falar comigo, com meu filho, com a minha neta, e vai falar a ela a linguagem que só Deus pode falar, não a minha linguagem. E aí então a gente pode dizer, como eu disse um dia, Senhor Jesus, eu te quero na minha vida. Como meu filho André disse, como a filha Priscila disse, como o Olipe disse, e como a Samira, em nome de Jesus, vai dizer um dia desse. Né? Como Pedro vai dizer que quer Jesus, né, Pedro? Maravilha! O Gabriel, tu vai dizer, né? Gabriel já disse, né, Gabriel? Tu quis Jesus, que maravilha! É isso, a gente é tocado pelo Senhor, né? E então, aqui está escrito assim, ó, lá em Mateus 1, 22, 21, olha. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Por que o nome Jesus? Porque o nome Jesus significa isso, é aquele que salva o povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse. Então foi cumprida a promessa, olha, irmãos. Isso é tão precioso quando Deus fala, a sua palavra é cumprida. Não importa para nós. Por isso que Deus cuida de nós tanto. Ele fala assim, guarda a minha palavra no seu coração. Quando eu digo que vou voltar, é porque eu vou voltar. Isso para nós, dentro do tempo, pode olhar assim e falar assim, mas quando? Não tem quando para nós mais. Tem promessa. Sabe o que é isso, irmãos? Para nós não tem quando mais. Para nós tem promessa, e promessa é o cumprimento. Para nós, Jesus, pronto, já veio. Claro que ele vai vir no tempo, mas para nós a promessa é a mesma coisa que ele já tenha vindo. Não tem problema nisso. E isso é a esperança do nosso coração, porque quando ele vier mesmo, para muita gente vai ser uma surpresa. Quando esse céu se abrir de lado a lado e as pessoas virem Jesus vindo com poder e glória, para muita gente vai ser um espanto. Mas para nós não. Para mim não. Para mim vai ser simplesmente o cumprimento da sua promessa que ele falou e vai ser. Né? Vai ser melhor do que eu imagino. Mais até do que eu imagino. Eu não consigo imaginar tudo que vai ser. A palavra me dá certeza de que ele vem. Só que eu não sei exatamente. Eu fico imaginando, né, o céu se abrindo, o Jesus falando. Para mim eu tenho uma imagem disso aí. Mas é muito mais do que eu posso imaginar. Né? E aqui diz assim que a promessa foi cumprida. Tudo isso que vai acontecer agora, Maria, é para se cumprir o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Olha só no versículo 23. Ele cita o mesmo texto de Isaías. Ele diz, assim vai ser, como estava escrito, que a virgem ou a mulher conceberá jovem e dará à luz um filho. E ele será chamado pelo nome de Emanuel.
que quer dizer Deus conosco. Né? Isto é, Deus, o próprio Deus, vai estar aqui, andando sobre a terra, conosco, porque só Ele pode fazer o ato de tirar da gente o pecado da nossa vida. Só Deus pode fazer isso. Não tem ritual, não tem religião, não tem padre, pastor, papa, água benta, batismo, igreja, nada. É só Cristo que pode tirar o pecado da nossa vida. Né? Por isso Jesus não pode ser substituído por nada. Nada, irmãos, nada mesmo. Uma vez Deus disse ao seu povo assim: eu tirei vocês da terra do Egito, da terra da escravidão, da terra da servidão. Vocês estavam lá na terra da ignorância, vocês não sabiam nada. Lembra? Isso está em Êxodo 20. Né? Ele fala isso em Êxodo 20, versículo 1. Né? Eu tirei vocês da terra da ignorância, da terra da servidão. Sabe quantos anos eles ficaram lá no Egito? 400 anos. Presos. Mas Deus foi lá e tomou uma ação de libertá-los. Então, Cristo fez a mesma coisa. Ele veio e nos libertou da ignorância, da servidão, da escravidão, do pecado, de tudo. Quando você entrega a sua vida a Cristo, você é livre. A gente passa a ser livre. Você sabe exatamente onde que está o erro, onde que está a verdade, onde está a mentira. A gente sabe, tem gente que pensa assim, esses crentes são inocentes. Não somos inocentes, nós sabemos tudo pela palavra de Deus. E é muito fácil para a gente discernir quando uma pessoa está mentindo, quando uma pessoa está errada, quando uma pessoa está querendo embromar, quando uma pessoa está querendo enganar. Qualquer coisa é fácil de saber. Não é porque a gente tem algum poder, não, é porque a palavra de Deus deixa muito claras as coisas. A gente não é evidente, tem coisa que a gente não sabe. Tem gente que sabe enganar muito bem e a gente passa batido. Às vezes a gente dá crédito, aí a gente passa, né? Mas quero dizer que se torna, pela graça de Deus, possível a gente dizer ao pecado: eu não te quero mais, eu não te quero mais, eu não quero mais errar, eu não quero mais pecar. Né? A palavra de Deus vai ajudar a gente. Então, não pode trocar Jesus por nenhuma coisa. Nada. Então Deus disse lá em Êxodo 20 assim: quando vocês estiverem andando comigo assim, cuidado para que vocês não adorem qualquer outra coisa além de mim. Né? Cuidado para vocês não fazerem objetos de adoração. Seria um absurdo, né, irmão? A gente, povo de Deus, que nos livrou da morte, a gente começar a imaginar em adorar, por exemplo, o sol, as estrelas. Né? Israel, por exemplo, ele resolveu adorar a serpente, o bezerro, né? A serpente no deserto. Lembra da adoração da serpente? Quiseram adorar, o povo de Israel quis adorar o tabernáculo, a arca do concerto. Ele quis adorar os objetos que Deus usou para ensinar coisas a eles sobre Jesus. Lá em Colossenses, Paulo fala que todas essas coisas eram didática de Deus, sombras daquele que viria. Mas o povo judeu, ele preferiu amar, por exemplo, Israel, a própria terra. Ele amou a terra, a Jerusalém da terra, do que a Jerusalém do céu. Ele preferiu amar a geografia, né? Até que chegou uma mulher e perguntou para Jesus assim: afinal, onde que a gente tem que adorar? É em Jerusalém. Só pode ser 2 lugares na visão deles. Ou era Jerusalém ou era Samaria. Né? Sempre nessa hora atualiza. Sempre tem atualização de vida. Então, irmãos, Jerusalém, aí Jesus diz assim: não é Jerusalém, não é em Samaria, não é isso, você está equivocada. Mas o pessoal preferiu adorar Abraão, por exemplo. Os judeus falaram para Jesus: olha, nós amamos Abraão, como é que tu fica falando que você é antes de Abraão? Perguntaram para Jesus, né? Porque aí Jesus disse assim: vocês não entendem nada mesmo.
antes de Abraão existir, eu sou. Eu sou. Aí o pessoal falou, esse cara é louco. Ele não tem nem 30 anos, já tinha 30 anos, né? Mas está falando assim, ele está falando que ele é antes de Abraão, só que a maneira do ser humano, irmãos, quando ele está fora da ótica de Deus, ele vai ver o que os olhos podem ver só. Ele vai ver um Jesus andando na terra, que nem um homem, um profeta, um bom professor, um cara legal, né? Um homem que faz o bem, só isso que ele vai ver, né? E é claro, quando é assim, ele vai preferir Jerusalém mesmo, ele vai preferir, vai chamar aquilo lá de Terra Santa, por mais gente que esteja morrendo, explodindo lá. Ele vai chamar aquilo ali de Terra Santa. Que absurdo, né? Ou é em Jerusalém, ou é em Roma, foi aquela briga, né? Enfim, chegou o tempo de Cristo. E no tempo de Jesus, para frente, aí começou a mesma coisa. O pessoal começou a adorar a cruz. Tem gente que adora a cruz. Acha que cruz expulsa demônios, acha que cruz expulsa vampires, né? Vampiros têm medo de cruz, coisas assim de superstição, né? Então, tem gente que adora, por exemplo, irmãos, não se pode adorar nada além de Deus, nada. Adorar significa você deslocar o teu olhar do único. Deus falou a Israel assim, lembrem-se que eu sou o único Senhor. Não tem outro. Mas o povo deslocou o olhar, né? Então os cristãos também, eles deslocaram o olhar de Jesus, por exemplo, para eles mesmos, a igreja. A gente tem falado muito desse negócio, essa coisa do desvio. Já fazem 1700 anos que os cristãos deslocaram o olhar de Cristo para a igreja. E o catolicismo conseguiu transformar a igreja como meio de salvação. Até existe no catecismo católico a máxima que diz assim, fora da igreja não há salvação. Já pensaram isso? Está escrito no catecismo católico. E os evangélicos conseguiram fazer quase a mesma coisa. Porque eles adoram a igreja e não Jesus. Jesus está envolvido no palavreado. Jesus está envolvido na cultura crística do cristianismo atual. Mas ele não é adorado mais somente ele como o único Senhor. Existe a igreja adorada, existem os pastores adorados. São adorados os pastores. Irmãos, a palavra de Deus, ela fala sobre Jesus de tal maneira que ele é o único Senhor, mas as pessoas continuam adorando os grandes homens, chamados homens de Deus, o modo como a igreja se formou, né? A igreja se deformou a partir do ano 313, irmãos. Já falamos dessa história aqui, né? O Império Romano está decaindo, está desaparecendo. Isso é história. Só que nas faculdades de história não é contada assim. Eu fui professor de história há muitos anos, né? Então quando a gente vai examinar a história com tantas fontes que tem hoje, mas a gente esbarra na história oficial. A história oficial não é a história real, mas é a história paga pelos que têm poderes, que têm a mídia, né? Mas eu tenho fontes e fontes e fontes da história real. Aí a gente coloca ali a história real, né? Quando em 313 começa a decadência do Império Romano, já está em decadência, ele vai decaindo, vê que vai desaparecer e ele faz uma mescla de Império Romano, né, com a igreja cristã que estava em ascensão. E aí vira o que a gente conhece como catolicismo, a chamada Igreja Católica Apostólica Romana, né? Com isso, começa-se o modelo romano de ser, de tratar a sua questão espiritual, é o modelo de paróquias, onde você tem cada paróquia um deus, uma divindade romana ou não, da antiguidade. Só que tudo isso passa por uma nova maquiagem e passa a ter os nomes cristãos, bíblicos. Então, o que era paróquia foi chamado de igreja. Então, cada lugar do Estado romano haviam o que eles chamavam de igrejas. Igrejas. Mas eram paróquias, eram lugares dos seus deuses.
né? Onde estava o nome dos deuses, das divindades, foram colocados nomes cristãos, que eram mais fáceis de assimilar pelos cristãos. Por exemplo, antes era paróquia de Atenas, da deusa Atenas, ou paróquia, é uma deusa lá. Agora é igreja de Nossa Senhora não sei do que, igreja de Nossa Senhora não sei do que. E assim vai, e os cristãos vão aceitando aquelas homenagens àquele tipo de ser, daquela maneira de ser, né? E a palavra de Deus, irmãos, ela não vai ser acessível a quase ninguém. É claro que você tem que destruir a Bíblia na visão dos que são cristãos. Você não pode permitir ninguém ler a Bíblia. Ninguém. Porque se ler, vai descobrir a verdade. Né? E não convém ao Império Romano que isso seja acessível. Quando o Império Romano é destruído e se transforma em igreja, né? Só no ano de 1600, com a chamada Reforma, que começa a ter mais acesso à Bíblia. Mas ao ter acesso à Bíblia, não é mudado. A profundidade, a grandeza da palavra não é acessível. Os que se tornaram chamados protestantes ou evangélicos, eles continuaram mantendo a forma do Império Romano, a forma paroquiana, né? E a Bíblia continuou quase proibida. Só é possível hoje, irmãos, a gente ter Bíblia fácil, praticamente não faz nem 100 anos. Nem 100 anos. É de mais ou menos o quê? É uns 100 anos para cá, né? Hoje você tem Bíblias grátis, por exemplo, você pode baixar gratuitamente uma Bíblia pelo computador, ou você pode pedir para alguém vai lá, compra uma Bíblia de R$ 5,60 e te dá uma Bíblia. Eu tenho aqui Bíblia para dar, né? Eu tenho aqui, ó, às vezes aparece alguém aí e não tem Bíblia, eu pego essa Bíblia aqui e dou. Né? Alguém que aparece aí, pastor, se eu tenho uma Bíblia, eu não consigo comprar. Eu vou lá, entrego essa Bíblia, né? Para a pessoa que não tem. Então, a gente tem acessível, eu ganhei essas Bíblias aí, deram para mim, né? A Lana, que foi embora dos Estados Unidos, ela tinha várias. Falou, o senhor não quer, pastor? Eu quero. Então aqui umas 10 para ti. Aí eu peguei, tem alguns que conhecem a Lana, né? Lembra a irmã Lana? Né? Então eles foram para lá e deixaram essas Bíblias. Ainda não foi, né? Ainda não foi? Não. Ah, então acho que logo Vou vão. recebê-la. Ah, vai? Que bênção então, a Lana e o Ronaldo. E, então, irmãos, assim, ó, hoje é muito fácil ter Bíblias, mas mesmo tendo Bíblias, falta, por incrível que pareça, há uns 50 anos atrás, uns 35 anos atrás, as pessoas cristãs eram salvas e tinham um certo acesso à Bíblia. A gente lia, as pessoas liam a Bíblia. Tinham assim as escolas bíblicas que as pessoas estudavam a Bíblia, né? Mas a profundidade não era ainda muito grande, porque faltavam elementos para a gente ter condições de estudar profundamente as Escrituras, né? E nesse meio tempo, o diabo foi conseguindo fazer coisas terríveis, não só o diabo, como o próprio ser humano, né? Foi multiplicando a iniquidade no surgimento de uma teologia emocional. Aí foram os chamados movimentos pentecostais, que elevaram a condição de valor para medir as coisas se você sentisse, ou visse, ou fosse tocado, não mais pelo que estava escrito aqui. Então as pessoas diziam assim, eu tive um sonho, eu tive uma visão, essa era a autoridade máxima, entende? Então, você teve um sonho, teve uma visão, o que você sonhou? O que você viu? Então, isso era autoridade dentro das igrejas evangélicas. Por muitos anos, aí ficou forte esse movimento. E é claro que quando o movimento é deslocado da Bíblia para a visão da pessoa, você está idolatrando gente. Você mudou Cristo pela pessoa que está dizendo que a autoridade é dele, né? A Bíblia já não é mais respeitada, isso cresceu. Chega a tal ponto que hoje eu pus uma estatística aí publicada de que em 2014 nós somos 50, nós no sentido estatístico, né? Estatístico. Os evangélicos são 51 milhões no Brasil. Estatística.
Agora, essa quantidade de evangélicos, essa numeração imensa de evangélicos, não significa que eles são bíblicos. Não são. Não são. Né? A imensa maioria desse povo é feiticeiro, é idólatra. Idolatra pastores, idolatra denominações, idolatra uma mentira que diz que tudo está certo. Qualquer palavra que alguém falar está certo. Então se desenvolveu. Os movimentos pentecostais foram perdendo um pouco a força. Eu tenho amigos pastores pentecostais que disseram para mim outro dia: ô pastor Heber, outro dia já faz uns 2 anos, assim, pastor Heber, o senhor com a sua denominação, já faz 3 acho, que eu estava ainda envolvido com denominacionalismo, ele diz assim: o senhor está dentro de uma estrutura, né, que está indo, isso era da Assembleia de Deus, hein? Ele está dizendo assim: está indo, vocês estão indo para onde nós estamos saindo. Né? Ele, pastor da Assembleia de Deus, independente, muito amigo meu, irmão em Cristo, ele diz: nós estamos deixando essa feitiçaria, ele falando, estamos deixando essa fantasia de línguas, enquanto isso vocês batistas, naquele tempo, eu era batista, vocês estão indo para dentro disso. E realmente eu tinha naquela época, irmãos, chamado a atenção da convenção, porque havia dentro da nossa convenção muitas igrejas que estavam com movimento de línguas, de falar línguas. Aqui em Florianópolis, lá em Joinville e em outros lugares que a gente sabia. E sabe ainda, e até hoje está pior. E eu estava dizendo para os líderes: gente, as coisas estão fora de controle. As pessoas estão longe da Bíblia. E eles diziam assim: mas nós não podemos fazer nada. Não vamos fazer nada. Né? O movimento é esse, assim que tem que ser. O plano cooperativo tem que receber. Então não vamos fazer nada. Entende as coisas, irmãos? Elas são terríveis. Mas o Senhor é verdadeiro. E a sua palavra dura para sempre. E Ele chama pessoas para estar com Ele, conforme a Escritura é. É lamentável que nesse meio todo, a ausência da palavra, de pessoas que procuram a palavra, né, ela aumentou. A ausência em relação à própria palavra. Né? Paulo falando a Timóteo, lá em 2 Timóteo 2, né, Paulo está dizendo aqui a Timóteo, e eu tenho um temor quando leio essas palavras de Paulo a Timóteo, porque essas palavras são o cuidado que um obreiro de Deus, um homem de Deus precisa ter. Irmãos, isso é a carta a um pastor que Deus chama para ser um pastor, né? Da parte de Deus. Então, 2 Timóteo, no capítulo 2, ele diz assim, no versículo 14, olha só, 2, 14, 15, 16, 17, 18. Ele vai começar dizendo assim, ó: Timóteo, você foi chamado, Timóteo foi chamado para ser um pastor. Recomenda essas coisas. Timóteo 2, 14. Recomenda estas coisas. Dá testemunho solene a todos perante Deus. Então, eu estou falando perante Deus e dando testemunho solene perante também todos, a todos. Aqui entre nós, e lá na internet, né, lá no Facebook, e em qualquer lugar que o Senhor estiver nos levando e me levando. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. 2 Timóteo 2, 14. Deus está dizendo assim: recomenda essas coisas. Dá testemunho solene a todos. Né, irmãos? Perante Deus. Né? Solene a todos. Então todas as pessoas precisam receber uma palavra real e verdadeira. Né? É lamentável que a ausência da presença de um servo de Deus perante a palavra de Deus tenha aumentado tanto. Né? Tanto.
e por conta disso se valorizou a comunhão cristã, olha só, em sacrifício da verdade de Deus. Se valorizou a comunhão cristã e sacrificou-se a verdade de Deus. Irmãos, é terrível uma coisa dessa. Não pode ser feito isso. Né? Para que evitem contendas de palavras. Estão vendo aí contendas de palavras? Né? Para que se evite contendas de palavras. Isto é, não adianta a gente ficar brigando com pessoas ou discutindo doutrinas. Não vai adiantar nada. A gente vai dar o testemunho solene para quem quer ouvir a palavra de Deus, como ela é. Né? A perda da verdade foi absolutamente quase total no meio evangélico. Né? O meio evangélico não está mais comprometido com a palavra. As pessoas se levantam, falam a palavra, mas eles vivem a palavra numa outra forma, na forma paroquiana, na forma romana antiga. E acha que está tudo bem, irmãos. O que aconteceu com a mente dos cristãos? Que eles não conseguem mais temer a Deus. São 1700 anos já igual estava no Egito. O povo hebreu ficou 400 no Egito. O povo cristão evangélico ficou 1700. Preso numa forma. E estão presos até hoje. Até hoje. Eles não conseguem imaginar que a forma que está aí só vai gerar o que essa forma produzia. Por que Deus deu uma forma às estrelas? Por que Deus deu uma forma ao planeta? Haja luz. Por que Deus fez luz na forma de luz? Porque só assim ela pode transmitir o seu calor, pode transmitir na sua velocidade os seus benefícios. Tem que ter uma forma. Quando Deus usa o termo eclesia, não é por acaso, porque a eclesia de Deus, ela somos nós. E não tem uma outra forma. Não existe uma outra forma. Deus, ao visualizar a eclesia, ele visualizou gente, povo santuário. Né? Povo santuário. Então, essa é a nossa missão profética hoje, irmãos. Nós que estamos assim, vivendo assim, nós estamos sendo chamados a ser o povo que é o povo vivo na profecia da palavra, anunciando como tem que ser a eclesia de Deus. Não como eu invento, não como uma denominação inventa, não como um modelo romano antigo, mas o molde da palavra é a eclesia, gente, povo, família, essa forma que a gente anda sobre a terra, por toda a terra. Outro dia alguém disse assim, lá debatendo comigo, num debate até onde eu pude levar sadio, a pessoa disse assim, mas ô pastor, o senhor não leva em conta que a eclesia, ela é muita gente? Como é que o senhor aceita pequenos grupos? Como é que o senhor aceita ser desigrejado? Como é que o senhor aceita ser desigrejado, pequenos grupos? Tem uns nomes por aí, para tentar bater em cima da gente. Né? Porque de fato tem os desigrejados, tem os pequenos grupos, tem os revoltados, tem tudo isso aí. Mas tem a palavra de Deus também. Mas eu disse assim, a sua pergunta, ela não está bem feita. Porque quando a pessoa está num molde errado, irmãos, a primeira coisa que a gente nota é que a pergunta é errada também. Né? Então eu tentei ajudá-lo na pergunta dele. Falei, você precisa fazer uma pergunta certa, melhor. Né? Porque não é questão de... você está julgando, no sentido assim, você está dizendo que eu sou um pequeno grupo. Né? É muito pouco isso que você está vendo. Você tem que ver, se você quer fazer uma pergunta bíblica, você tem que ver pela Bíblia. A primeira questão é a eclesia, biblicamente falando, a igreja de Jesus, ela está no mundo todo. No mundo todo. Efésios diz a uma só igreja. Uma só. Uma. Há uma só igreja. Está lá em Efésios. Né? Há uma só igreja. Essa igreja de Jesus, ela está no mundo
todo. Ela é dita assim em Mateus 28, ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. Mateus 28, é muito fácil, não é? Então, eles vão ser discípulos e vão ser salvos em cada uma das cidades. E eles serão a única igreja que há. É claro, ela é muito grande. Ela está no mundo inteiro. Mas eu cuido de um pouco desses irmãos que vêm exatamente assim. E eles não vão ser conduzidos em modelo romano, em modelo reformado, nenhum tipo desses modelos. Nós vamos estar no molde que está aqui na palavra do Senhor. Eu não vejo nós como um grupo pequeno. Eu não vejo nós como uma igreja local. Ela não é isso. A igreja de Cristo só tem uma em toda a terra. Uma vez em Atos, Jesus disse assim: vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria, em toda a Judéia e até os confins da terra. Na terra toda está a igreja de Jesus. Essa, irmãos, essa é a igreja de Jesus. Não tem duas nem três, só tem uma. Jesus não é polígamo, ele só tem uma noiva. É uma noiva. Quando Jesus voltar, ele vai levar a sua noiva para o céu, que é a sua eclesia que está em toda a terra, né? Agora, essa desordem dentro da vida dos cristãos, que conduziu a maioria dos evangélicos a viver no modelo romano antigo, de paganismo antigo, das paróquias, e os próprios mestres e doutores da palavra de Deus hoje não se importam com isso. Por quê? Eu sou um mestre, eu sou um doutor da palavra de Deus. Eu me preparei para isso, estudei para isso. Não tenho dúvida disso. Eu preguei muitos anos o que não era e que era, mas vivi o que não era. Mas chegou um momento que o Senhor foi maior no meu coração do que o amor que eu tinha pela denominação, ou pelo movimento religioso, ou pelos moldes que foram formados e que eu defendi 30 anos. Né? Então, amados, porque é preciso a gente amar Jesus acima de qualquer tipo de coisa. Amar o Senhor acima e não ter medo da sua palavra, né? Então, a sua eclesia está por toda a terra, ela é imensa. Não é formada de desigrejados. É claro que tem gente dentro das comunidades montadas pelo homem e que está sedimentada hoje, que as pessoas estão discordando desses modelos e saem, mas não estão movidos pela palavra do Senhor. Então eles são revoltados com esses movimentos, com o movimento normal aí. São tidos por diversos nomes, mas nós queremos ajudar essas pessoas todas, os cristãos verdadeiros, a que se permitam ser conduzidos pela palavra do Senhor. Né? Então, 2 Timóteo 2, ele diz assim, os conflitos, né, as discussões, lá no capítulo 2, 14, contenda, né, quando parte para contenda, estão vendo aí, né? Contenda. Se gerar contenda, então isso não vai levar a nada. Na verdade, vai levar. Se a gente ficar... Se alguém quiser saber a verdade, é uma coisa. Mas se alguém quiser contender, só vai ajudar com que os ouvintes da contenda sejam pervertidos. Porque aí não tem um caminho sendo indicado. Não existe uma orientação. Existe o que vai sobrar na contenda, é a ideia para o ouvinte de conflito, de briga. Então não adianta. Né? Não é para eu fugir de comparecer solenemente perante todos e perante Deus e falar a palavra. O que ele está dizendo é, se for haver contenda, não faça isso. Né? Você deve evitar. A palavra evitar significa você ficar longe, ficar fora de contenda. Né? A palavra até no grego é peristeme. Peristeme é ficar na periferia da contenda. Né? Fique longe da contenda. Não é que você vai ficar longe
de se apresentar solenemente. Não é isso. Se você for possível a você estar perante alguém que queira ouvir a palavra, solenemente tu fale a palavra. Né? Fale diante daquela pessoa e diante de Deus. Mas se começar uma contenda, não adianta. Né? Só vai ajudar os outros que estão ouvindo a ficar mais pervertidos ainda. Subversão dos ouvintes. Subversão de quem ouve. Né? Agora, no versículo 15, Deus diz assim: você, Timóteo, foi chamado por Deus. No versículo 15, procura, né? Procura, isto é, procura é uma palavra grega que significa assim, seja rápido. Procura é, seja rápido. Sabe quando você sai para procurar alguma coisa? Você precisa achar. Então é a mesma palavra assim, seja rápido, procura. Isto é, seja fervente, inflamado, vá rápido, esteja pronto, solícito. Né? Isso é a palavra procura. Procura. Lute, batalhe. Seja assim, procure apresentar-te, é outra palavra. Né? Procura apresentar-te, isto é, estar presente ao lado de Deus. Fique ao lado de Deus. Alguns ex-alunos disseram assim para mim: pastor, professor, nós queremos que o senhor seja o nosso orientador no tema eclesia. Eu disse: vocês vão ter certeza que vocês querem apresentar o trabalho de conclusão de curso comigo como orientador, falando sobre o tema eclesia? Vocês vão correr o risco de não ser aprovados perante o homem, porque a norma que foi estabelecida hoje é uma alteração da verdade. A base está viciada, é o que a gente chama de vício da base. Né? A base denominacional evangélica está viciada. Ela não aceita julgar a si mesma pela palavra de Deus. Não aceita. Então, pensa bem. Vocês correm risco. Pensa bem. Nunca mais entrar em contato. Não querem mais. Né? Porque eu tenho 10, eu já escrevi 10 artigos de pelo menos 10 páginas, cada um, colocado no Facebook, sobre eclesia, já está em Eclesia 10, para que as pessoas possam examinar aqui na palavra, com consistência do significado das palavras, o que nós estamos vivendo, o que a palavra diz para a gente viver, né, irmãos? Então, apresente-se perante Deus, diz aqui, apresente-se perante Deus, esteja à mão, isso é, apresentar-se perante Deus é estar à mão, sabe assim, ó, Lipe, vem aqui, apresente-se aqui. Sabe o que é apresentar-se? Vem aqui perto do Pai. Vem aqui perto do Pai. Olha, aí é se apresentar. Ó, chegou perto da minha mão. Ó, tá a mão. Ei, meu filho, obrigado. Pedro! Você quer vir aqui, Pedro? Um pouquinho? Vem aqui perto. Apresente-se, Pedro. Não quer hoje? Tudo bem. Né? Mas ao apresentar-se a você... Né, Gabriel? Vem aqui perto do pastor Joaquim. Pode vir, igual o Lipe. Não tenha medo. Mas é assim, Deus espera que a gente se apresente perante Ele. Perante Deus pode se apresentar, né, Gabriel? Junto com Jesus, isso mesmo. Fica pronto para se apresentar perante Deus. Isto é, estar ali ao lado, diante dele, irmãos. Agora, diz assim, ó, como você vai se apresentar como? No versículo 15, como? Obreiro. Como obreiro, não é? Como obreiro, isto é, obreiro é aquele que está fazendo, se dedicando a uma obra. Como obreiro, isto é, como aquele que está se dedicando a uma obra. Nós estamos nos dedicando a essa obra, irmãos. Eu estou me dedicando a essa obra junto com os irmãos. Eu quero muito que o Senhor me permita me dedicar mais e mais a cuidar dos irmãos, a preparar os irmãos na palavra dele. Que os irmãos saibam dizer, olha, estamos crendo, ninguém pode abalar a minha fé e a minha esperança. É isso que está em jogo aqui, olha, porque aqui nessa parte, no versículo 18, diz que algumas pessoas foram atacadas na sua esperança e na sua fé.
lá no versículo 18. O desvio da verdade, no caso aqui, era atacar a esperança nossa, que é a ressurreição de Cristo. E a fé, que é a caminhada dia a dia. A nossa firmeza naquilo que é o Senhor. Naquilo que Ele de fato é. Naquilo que a palavra diz que é. Não que eu invento, eu não quero inventar nunca nada. Misericórdia. Mas eu me dedico demais a buscar o significado da palavra e querer dizer a vocês, ovelhas de Cristo, mas a outros também. Tem as ovelhas lá em Campinas, São Paulo, que o Senhor abriu a porta para nós cuidarmos. Lá em São Bernardo do Campo, lá no Rio, em alguns lugares do mundo, que nós estamos sendo usados por Deus, irmãos queridos. Essa eclesia está sendo testemunha profética da narração da verdade, de que nós vivemos isso. Essa é a realidade. Agora, o alvo do diabo é realmente atacar, pela falta da verdade, aquilo que é a fé dos cristãos. Por isso tem a apostasia da fé, né? Quando você não mais crê naquilo que diz a palavra. A fé é firmada na palavra, ela surge pela palavra, né? Então diz aqui no versículo 15, que maneja bem a palavra da verdade. Sabe o que é a palavra manejar? É a palavra de horta, ela está ligada com a horta. A palavra grega é ortotomeo, isto é, ela está ligada com horta, isto é, sabe quando você trabalha numa horta? Você tem que pegar e fazer um sulco na terra, assim, aquele tipo de, como é que é? Passa um arado, né? Passa um arado na terra, assim, para que ali abra uma vala, abre um caminho, abre o ponto certo, é uma divisão entre, ali vai a semente, ali vai crescer a planta. Então, manejar é essa palavra. Manejar a palavra é você ajudar as pessoas a ter a vala no seu coração aberta, certo? Para que a palavra seja semeada ali. Né? Não pode ser diferente, não pode ser o homem de Deus não podia fazer outra coisa. Porque toda a eclesia de Deus em toda a terra, ela está sendo trabalhada diferente. Pastores estão subindo aos seus púlpitos e os lugares de pregação e falando às vezes a palavra, mas levando as pessoas a viver fora daquela forma. Por que eles fazem isso? As pessoas têm temor, eles já me confidenciaram, alguns, que não podem mexer na estrutura do sistema, porque o sistema é mais forte que Cristo. Já pensaram, irmãos? O sistema está mais sedimentado e as pessoas já não conseguem nem ver que existe um outro jeito de ser, até o ponto de Jesus ter que bater a porta. Lembra de Apocalipse 3:20? Eis que estou à porta e bato. Jesus estava de fora, já não era mais conhecido pela eclesia. Apocalipse 3:20 já não vale mais nada, porque eles nem ouvem mais Jesus bater a porta. Então é uma luta, é um lamento terrível nos dias de hoje, né? Mas tem os remanescentes, tem os restantes, como diz Apocalipse no capítulo 12. Né, irmãos? Olha só. Apocalipse 12, no meio da luta contra o diabo, no meio da luta terrível que fala Apocalipse 12, 17. O dragão, que é o diabo, ele foi lutar contra a mulher e foi pelejar, foi lutar contra, no Apocalipse 12, 17. Olha só. O dragão se irou, então é uma forma de Jesus dizer aqui que o diabo está atacando o povo de Deus. É simples de entender. Ele está atacando e foi pelejar contra os restantes. Estão vendo a palavra restantes aí? Os restantes, aqueles que sobraram. Só tem um pouco, não tem muitos. Os restantes da descendência de Jesus. Esses restantes são os que guardam o quê? Guardam. Quem são esses restantes? São os que guardam os mandamentos de Deus. E tem neles o testemunho de Jesus. Está vendo? Esses somos nós. Nós guardamos, somos os guardiões dos mandamentos de Deus e do testemunho de Cristo. Né?
isso provoca uma ira terrível do diabo. Né? O diabo, ele foi... Lúcifer, antes de ser diabo, ele gostou de receber um pouco de adoração. Ele quis substituir Deus por ele mesmo. Por isso ele se tornou diabo. É diabólico quando você deixa Cristo e começa a adorar o povo de Israel, começa a adorar o tabernáculo, começa a adorar os rolos dos mandamentos, a vara de Arão, o templo antigo, começa a adorar a cruz, ou o pão da ceia, ou o suco, ou o vinho, ou a própria igreja ser adorada mais do que Jesus. Então isso é ser diabo. Isso é ser demônio. Foi o que aconteceu com Lúcifer, no céu. Dentro do céu, ele achou que poderia ter alguma coisa mais do que o próprio Deus. Virou um diabo na hora. Né? A igreja não é mais do que Cristo. Nada que Deus usou na terra é mais do que Cristo. Ele é único a ser amado do nosso coração. Ele é único a ser adorado. Nós somos a eclesia, o povo que ele chamou. Jamais a palavra eclesia foi usada no sentido de formar uma instituição chamada igreja. Jamais. Eclesia unicamente significa os chamados, que somos nós, que vamos levar o testemunho, né? Que vamos guardar os mandamentos por amor a Cristo. Né? Sendo esses, né, que manejam a palavra assim. Pois é, irmãos. Só um detalhe importante. Quando a gente lê as cartas, todas as cartas de Paulo, ele vai escrever às eclesias. Né? Só Efésios que não é escrita a eclesia, que está em Éfeso. A palavra Éfeso não aparece no original grego. Não aparece. Puseram lá, não sei porquê, mais para frente, tardiamente, puseram lá. Mas a carta aos Efésios é uma carta, na verdade, a todos os cristãos, em todos os lugares. Mas as outras cartas, onde aparece assim, a eclesia que está em Roma, na carta aos Romanos, a eclesia que está em Colossos, em Tessalônica, todas as cartas vai estar essa expressão assim, em. E a palavra grega para em também. Só que é quase se fosse um N, parece um Nzinho assim. Essa preposição em com N assim, né? Essa preposição significa que ali está um povo de Cristo que está ali, mas não é dali. Então ela define claramente que todo aquele povo que está em cada cidade, eles não estão ligados à cidade, eles moram lá, mas eles não são de lá. Entende isso? Isso é maravilhoso, porque é uma condição única da eclesia, que está em todo o mundo, mas que ela não é dali, daquele lugar. Né? Mas nós conseguimos mudar isso. E a gente consegue pôr assim, igreja da cidade tal, igreja do bairro tal, igreja do lugar tal. Está errado totalmente, porque a eclesia do Senhor não tem ligação dessa forma com nenhum lugar. Ela está lá, mas ela não é de lá. Isso é simples, não é tão simples, tem que saber um pouco do grego, tem que saber um pouco da extensão da palavra. As pessoas hoje não querem saber isso, porque já está estabelecido as paróquias de cada lugar. E eu me lembro muito bem uma vez que ligaram para mim, dizendo assim, de um lugar, assim, pastor, nós vamos fazer um trabalho missionário no teu bairro, o senhor permite? Eu falei, mas o que é isso? Vocês estão ligando para mim para perguntar isso? É porque aí é tua paróquia. É um modo terrível de se falar entre a classe clerical, sabe, irmãos? Em conversas particulares. Porque essa é a realidade que se fala, e é por aí. É um absurdo, né? Mas Deus é bom. E, é claro, espera que os cristãos se convertam. Conversão de cristão é a coisa mais difícil que tem. Eu devo dar graças a Deus, porque minha mãe se entregou a Cristo. Amém! Meu irmão, eu dou graças a Deus, irmãos.
Eu dou graças a Deus. Eu com a minha mãe choramos um dia desse lá em casa, na casa dela. Eu vi a graça de Deus alcançar minha mãe. Irmão, são 30 anos de luta ali juntos. E ela compartilhou umas coisas que ela foi viajar pelo mundo inteiro. E viajou por vários lugares. Ela disse assim, eu vou fazer um turismo e eu quero conhecer Fátima, eu quero conhecer Lourdes, eu quero conhecer o Vaticano, onde apareceu Maria em todos esses lugares. E quando ela chegou lá, o Senhor falou ao coração dela. Ela disse, meu filho, que coisa terrível de ver. E nós estávamos orando porque ela ia estar dentro de toda aquela podridão, de toda aquela poluição. E ela viu as pessoas se pisoteando para tomar uma água benta num poço lá no meio de Roma, lá do Vaticano, que tem lá um poço. Né, irmãos? Então ela falou assim, filho, isso é um absurdo. As pessoas indo lá, chorando e dizendo assim para aquele homem que aparecia lá em cima, Jesus. Então é um negócio maluco, as pessoas estão loucas. Né? As pessoas perderam o bom senso. Meu filho, eu quero é Cristo mesmo. E a gente ali na cozinha, lá na sala dela, a gente orou chorando. Eu disse, mãe, tu tem uma palavra no teu coração da parte de Deus hoje, vamos orar. Né? E ela ali se entregou ao Senhor. Não foi fácil todos esses anos, né? Mas o Senhor foi bom e fiel. Né, irmãos? Ele é grandioso e maravilhoso. Né? Então, uma pessoa, ela dizia assim para mim, meu filho, você, antes, assim, uns tempos atrás, ela dizia assim, como você pode querer ser certo? Porque você tem a sua religião, tem a minha. E a gente ficava no impasse. Porque realmente eu tinha. Até que um dia o Senhor chegou para mim e mostrou no meu coração, pela sua palavra, como mostra para todos nós a clareza da palavra. E nós saímos e seguimos juntos no deserto junto com Cristo. Nós estamos indo, irmãos, no deserto com o Senhor. Eu disse para ela, mãe, hoje nós estamos indo. Mas e a Tiabá? Tiabá está lá firme. Mas e a Margarida? Margarida está firme. Mas e o Jason? Ela foi falando, nós estamos juntos, mãe. Deus está levando a gente. Né? Foi um testemunho. Eu disse, que incrível isso. Mas hoje eu não tenho mais religião não, mãe. Hoje nós estamos com Cristo. Nós estamos indo, como Abraão foi. É para lá, Senhor? Então vamos. É para aquele deserto, para ficar no meio, no underground da terra, no subterrâneo? Vamos. Vamos para onde que o Senhor quiser. Aí nós vamos. Né? Aí estamos indo, sendo testemunho da graça de Deus. Né? Da verdade em amor. Aí ficou assim. Não tem mais argumento. Aí foi lá. O último argumento foi ir lá. Aí foi lá, ficou lá. 3 semanas. Aí, meu filho, não é possível. Mas eu quero é Cristo mesmo. Né? Então vamos orar pela minha mãe também, que está nessa graça aí do Senhor. Né, irmãos? Que o Senhor guarde o coração dela, o coração dos novos cristãos, o coração dos cristãos de Deus, homens de Deus, mulheres, pastores, para que caia as escamas, que amem a Cristo, que deixem aquilo que não é e queiram seguir aquilo que é. Não importa se tem que deixar qualquer coisa, estruturas que o homem fez, mas que andem com o Senhor. Que beleza será quando a voz do Senhor surgir no alto céu. Né? Vamos orar por aqueles que amamos, que estão assim, será que vai para Cristo, será que não vai? Né? Que possa dizer, Senhor Jesus, eu te quero, porque Tu és o Deus eterno que veio sobre a terra. Né? Quero Te amar, quero estar contigo, quero que o Senhor esteja na minha vida. Né? Então, né, irmãos, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, aqui está Teu povo e nós queremos celebrar no nosso coração, celebrar juntos, assim como família Tua, o ato da Tua vinda para nos salvar e nos levar e nos conduzir conforme a Tua palavra. E a gente vai vendo assim, no panorama que está diante de nós, em volta, dentro do tempo, essas coisas que um dia não mais existirão, mas nós estamos aqui inseridos para um testemunho Teu. Então, enquanto isso, Senhor, ajuda que a Tua palavra sempre seja amada do nosso coração, Senhor, seja querido e amado. Queremos celebrar agora que há salvação eterna em Cristo, e se alguém que nos vê
em outros lugares, em outros países ou em outras cidades, o Senhor sabe aqui mesmo que queira muito entregar a vida a Jesus Cristo, que possa falar no seu coração agora, dizendo assim: eu preciso de Ti, Senhor Jesus. Eu reconheço que só o Senhor pode tirar o pecado que está em mim. Só o Senhor pode acertar o rumo da minha vida. Só o Senhor pode me dar a vida que só Tu tens. E essa vida que só Tu tens eu quero, Senhor. Obrigado pela minha mãe que se entregou a Ti. Obrigado, Senhor, porque tantos estão sendo salvos antes da Tua vinda, Senhor, que é o tempo da salvação. Ajuda-nos, ó Pai. Queremos celebrar o Senhor agora na Tua ceia, porque realmente nós ceiamos o Senhor. Tu és o nosso alimento que é para nós eternamente. Nós oramos juntos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então a irmã Margarida vai tocar um hino e nós juntos vamos cantar e celebrar a ceia. Onde está a ceia mesmo? Você pega lá, ali, por favor. Ou irmão Jais. Irmão Jais. Obrigado, irmão Jais. Acho que ficou ali na sala. Pensei que não tinha hoje. Foi lá, esquecemos de trazer aqui. A Nancy fica assim vazio. Organiza, né? Fica assim uma falta. É tudo errado. Fica tudo meio esquisito, né? É, 340. E no Vai 344. sobreviver a semana, tá bom. Agora, se Deus quiser, sobrevivemos, né? Todos estão orando pelos outros. Falei com a irmã Nancy. Pega esse papel aí, querida. É o número 344. No 344. Alguém quer? E a gente vai falar com o Senhor em forma de cântico. E assim pode entregar o pão. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, sempre permaneço em seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Amém? Amém, né, amados? É nessas promessas, sim, que estamos firmes. E assim, Jesus, então, falou com os seus, como está falando conosco aqui. Quando ele falava essas palavras, ele também nos via reunidos aqui em seu nome. Essa é a grandeza da graça de Deus, a sua onisciência, o seu cuidado, o seu conhecimento tão que somente ele tem. Que enquanto eles comiam, Jesus tomou um pão e então abençoou. Então, Senhor, nós te agradecemos pela singeleza que é estarmos sentados à mesa com o Senhor e sendo alimentados por Ti, Senhor. Nós fazemos isso, queremos isso o tempo todo, porque realmente Tu és a verdade absoluta e única, Tu és o Senhor. Te agradecemos porque por Tua causa, por causa do Senhor, é que nós somos o Teu povo. Somos feitos novas pessoas pelo Teu poder. E podemos dizer isso, se o Senhor fez isso conosco, pessoas simples e pecadoras, cheias de tantos defeitos, o Senhor pode alcançar igual a nós, todas as pessoas também. Como assim tem sido. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, ele pegou o pão, partiu, deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. E então, como Jesus ensinou, vamos fazer. Amém. Amém, né, amados? Então, depois também que eles comeram, que eles cearam, Jesus pegou o cálice e então vamos cantar, né? A segunda estrofe, e talvez a terceira também.
Firme nas promessas que não vão falhar. Venço as tempestades no revolto mar. Todo medo e todo mal vou derrotar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém? Deu tempo. Amém? É verdade. A gente exclama o amém, no sentido de que de fato é assim mesmo. E Jesus então, ali com seus discípulos, também igual agora assim, ele pegou o cálice e mais uma vez ele orou. E assim vamos também orar. Querido Senhor, é pela entrega da tua vida, Senhor, pela entrega ali naquela cruz, aos olhos dos homens parecia uma cruz e era uma cruz, mas para o Senhor é o altar supremo da redenção humana, Senhor. Ali estava sendo derramado não o sangue de uma ovelha, mas o sangue do Cordeiro de Deus, o sangue do teu Filho, o Deus eterno. Sangue puro e perfeito, que alcançou a nossa vida, Senhor, e nos fez novas pessoas. Essa transfusão do teu sangue para nós, esse poder que alcança em qualquer época, que passa por todas as épocas, porque é eterno, nós te louvamos, porque é aquele que salva as pessoas em todo o tempo, Senhor. E nós anunciamos aqui a tua vinda, porque é assim que acontecerá. Então, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, assim Jesus disse: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante eu não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber o vinho novo no reino de meu Pai convosco. E assim como Jesus nos ensinou, vamos fazer. Querido Senhor, nós fizemos aqui, a tua família, Senhor, celebrou em todos nós a bênção, a graça do Senhor que está em nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos irmãos, vamos cantar a terceira estrofe, né? Firme nas promessas de Jesus, Senhor, sou agradecido pelo seu favor, pelo seu Espírito sou vencedor. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém, amém. Pois é, queridos irmãos, a gente vai seguindo, né? Em nome de Jesus. Que seja Ele o guardador das vidas dos irmãos, em todos os lugares, em todas as horas. E daqui um tempinho, quando Ele vier, né, será um momento de grande glória mesmo. E quando Ele nos levar para o céu, será igualmente um momento de grande glória, né? Que Ele nos guarde em tudo, sejamos nele, por meio dele e para ele bênçãos, né? E vamos ter... Será que tem? Acho que não tem chá hoje, né? Tem só umas bolachas lá, né? Mas tem suco. Precisa. A gente pode ficar por ali, irmãos. Precisa comer também. Não precisa comer. Mas tudo bem. Deus abençoe todos, né? E qualquer uma oferta pode ser entregue lá. Eu ia trazer, eu esqueci. Que Deus guarde nossas vidas em sua graça. Amém? Deus abençoe todos os amados em todos os lugares também. Então,
Meu filho, vou começar a ligar um desafio. Não? Não? Ou sim? Que beleza! Que beleza, Pedro! Deus abençoe, viu? Deus abençoe, né? Tá feio, né? Que lindo, E aí, Gabriel? já sabe que vem pra lá. Deus Olha, tá abençoe. errado pra ela. Nada. Ele vai comer. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Sabe que o pastor não vai ter liberado pra Tá ele. liberado, não. Sim, mas ele voltou porque a gente não foi, né? Ele falou. Não morreu? Não? É igual a Miniê aqui. O que tem? Tá A Miniê a quase? gente pensa também que tá quase. Todo dia a gente pensa que tá quase. Aí Sério? ela fica, passa Ela morreu, frio, não? passa chuva. Ainda não morreu? Além de que ela não morreu. Essa aqui é outra, né? Você acha? Além- Meu Deus, meu cachorro ficou ótimo. Incrível, mas Ficou, Bom, tava tá. com uma úlcera Tudo gigante, todo infectado, assim. Nossa, que Aí incrível. mas eu Passou. fiz curativo, tipo assim, de 3 vezes ao dia. Cuidei, Ó, cuidei da diarreia. incrível. Foi mesmo incrível. Ainda tá vivo? Tá ótimo. É, E ele eu vai acho médico. incrível a gente cuidar. Tem alguns que respondem tão bem. É que ele é novinho, né? Eu achei que ele ia morrer, mas não morreu. Ah, José, meu Deus te abençoe, filho, José. cachorrinho lá, Vamos tão ficar lindo, firme ela tá- a coisa com Cristo, né, José? Até lembrei de ligar o pastor, mas a minha irmã ficou. Ah, ficou? Porque ela Você fez uma adaptou? viagem. Bebezinha ainda, 2 meses. Vamos nós, né? É, Graças e a mãe é ao Senhor. grande? Não, a mãe dele também é pequena. E a Esther tem um igual. A Esther, já da outra ninhada que Tá ela bom, meu teve, filho? da outra. Deixa-me só Ela desligar ali. ganhou 12. Meu Deus. Uma vez só. Aí as duas ficou o resto tudo também, né? Deixa-me falar um tchau. Coisinha mais linda. Pois é, queridos. Aí eu cachorro mais Todo maior, mundo aí? assim. Deixa-me ver aqui. Não, ela quem é a mãe. Então, não sei, o Joyce deve saber a Ok, nossa que é então Esther Deus tem um- abençoe os irmãos amados em toda parte, lá no Rio, lá em São Paulo, São Bernardo, os queridos, a minha amada Nancy, os queridos André, filho querido, a Letícia, a Samira, que está crescendo bem, forte, e Sapequinha. Deus abençoe os amados em Campinas, São Paulo, tão amados, meu irmão, minha mãe, e todos os amados da Eclesia do Senhor lá em Campinas, e em toda parte onde estão, sejam guardados pelo Senhor. Terça-feira, com a graça de Deus, vamos estar lá em Campinas e quarta lá em São Bernardo, juntos lá com os irmãos. E qualquer momento podem entrar aí, vamos conversar, vamos compartilhar da palavra do Senhor tão preciosa. Então, em nome de Jesus, queridos, fiquem firmes e guardados por Cristo. Em nome de Jesus, amamos os irmãos. Tá frio, né? Escovei de casa. Lá vou eu de